Arquivo Proibido. Eu sou Arthur Montenegro e este é o Arquivo Proibido. Hoje vamos abrir um livro que parece ter sido escrito para confundir gerações inteiras. O manuscrito Voynich, um volume antigo, ricamente ilustrado em uma língua que ninguém consegue decifrar. Quem o escreveu? Para que servia? E por que ele permanece até hoje sem tradução? Prepare-se, esse é um dos maiores enigmas da história. O manuscrito Voynich é um códice composto por aproximadamente 240 páginas de pergaminho, repletas de uma escrita incompreensível e de dezenas de ilustrações que desafiam a identificação. As imagens mostram plantas que não correspondem a espécies conhecidas, diagramas celestes e cenas estranhas, com figuras humanas envolvidas em banhos e tubos. Em suma, um livro que parece falar de botânica, astronomia, biologia e farmácia, mas tudo em um idioma que não existe, ou que ninguém decifrou até agora. A história moderna do manuscrito começa em 1912, quando o livreiro e colecionador Wilfrid Voynich adquiriu o volume em uma biblioteca jesuíta próxima a Roma. Voynich percebeu de imediato que tinha algo fora do comum e levou o livro ao público, que ficou fascinado e perplexo. Desde então, o documento carregou o nome de quem o trouxe à luz: Manuscrito Voynich. Mas o Voynich não surgiu do nada em 1912. A proveniência anterior pode ser rastreada graças a cartas e registros. Sabemos que, no século XVII, um proprietário chamado Georg Baresch, um alquimista em Praga, já possuía o manuscrito e escreveu para o padre jesuíta Athanasius Kircher, solicitando ajuda para decifrá-lo. Mais tarde, o médico e acadêmico Johannes Marcus Marci encaminhou o livro a Kircher com uma carta que cita a compra por uma figura real do seu tempo, o que indica que o manuscrito circulava entre pessoas influentes muito antes de Voynich o encontrar. A pergunta seguinte era inevitável: esse livro é realmente antigo ou é uma farsa moderna? Testes científicos forneceram respostas parciais. A técnica de datação por carbono 14 aplicada ao pergaminho indica que as páginas foram produzidas entre os anos 1404 e 1438, ou seja, o material é autêntico e remonta ao início do Renascimento. Isso descartou de cara a hipótese de um embuste do século XIX. As tintas e pigmentos também foram analisados. A composição química é compatível com materiais medievais. O pergaminho está notavelmente preservado, embora faltem algumas folhas, e haja evidências de que elas foram extraídas ao longo do tempo. Logo, o livro é genuíno quanto à antiguidade do suporte, mas a sua escrita continua indecifrável. Linguistas e criptógrafos estudaram a estrutura do texto por décadas. Uma descoberta surpreendente: a distribuição das palavras e a repetição de padrões exibem propriedades semelhantes às de línguas naturais. Estatísticas de frequência, padrões de repetição e até a lei de Zipf, que descreve a frequência de palavras em línguas humanas, aparecem no Voynich em formas que lembram um idioma real. Isso sugere que não estamos diante de um mero emaranhado aleatório de símbolos, mas de um sistema com regras internas. Por outro lado, esses mesmos padrões permitem várias interpretações: língua codificada, língua criada artificialmente, ou até um algoritmo de escrita elaborada por alguém extremamente habilidoso. As tentativas de decifrar o Voynich começaram praticamente no instante em que ele veio à tona. No século XX, dois nomes se destacam: o criptógrafo William F. Friedman, dos Estados Unidos, e o polímata italiano Giovanni Battista. Nota:
Aqui aparece menção a outros pesquisadores. Mostrar créditos. Friedman investiu décadas, reunindo equipes e aplicando as técnicas de criptoanálise de guerra, mas o resultado foi inconclusivo. O texto resistiu. No século XXI, surgiram novas abordagens. Pesquisadores tentaram métodos computacionais e de inteligência artificial para detectar padrões. Em 2014, o linguista Stephen Bax propôs leituras parciais, identificando algumas palavras que poderiam corresponder a nomes de plantas e estrelas, um avanço que recebeu atenção, mas não provou uma decodificação completa. Em 2004, o pesquisador Gordon Rugg levantou a hipótese radical de que parte do manuscrito poderia ser explicada com técnicas relativamente simples, como o uso de uma grelha de Cardan sobre tabelas de palavras. Um método capaz de gerar texto que apresenta padrões semelhantes ao Voynich. Ainda assim, isso não invalidou as evidências de que o documento é muito antigo. Nos últimos anos, tentativas com inteligência artificial selecionaram hipóteses variadas, desde aproximações a línguas naturais já conhecidas até sugestões de que poderia ser uma língua romance codificada. Mas nenhum estudo foi capaz de apresentar uma tradução convincente e verificável de um trecho substancial. Diante da resistência do texto à decodificação, várias teorias floresceram. Vamos percorrer as mais relevantes. Teoria A, compêndio médico, farmacológico regional. Muitos estudiosos acreditam que o Voynich seja um manual de remédios, talvez produzido por um grupo de médicos ou botânicos, utilizando um jargão especializado. As ilustrações de plantas e recipientes sustentam essa ideia. Teoria B, grimório ou livro de alquimia. As imagens de banhos estranhos, tubos e diagramas levaram outros a pensar em receitas ocultas, rituais ou práticas alquímicas. Em tempos nos quais ciência e misticismo se misturavam, é perfeitamente possível que exista um conteúdo esotérico. Teoria C, manuscrito encodificado por razões políticas ou religiosas. Em épocas de perseguição, ideias científicas ou místicas eram codificadas para proteger o conteúdo. Talvez o Voynich seja um registro protegido de conhecimentos proibidos. Teoria D, hoax medieval sofisticado. Gordon Rugg e outros destacaram que era possível, com técnicas simples, fabricar um texto com padrões que pareçam linguagem. Essa teoria sustenta que o Voynich seria uma fraude muito bem feita, talvez criada para impressionar colecionadores. Teoria E, origem não humana, exótica, marginal. Entre as explicações mais extravagantes, há quem sugira origens não humanas ou mensagens vindas de culturas desconhecidas. A comunidade científica descarta essas hipóteses por falta de evidências sólidas, mas elas persistem no imaginário popular. Aqui vêm alguns fatos pouco conhecidos, mas essenciais, que dão textura ao mistério. O manuscrito está dividido em seções aparentes: botânica, astronômica, biológica, cosmológica, farmacêutica e receitas. A transição entre elas sugere organização pensada, não aleatoriedade. Algumas folhas parecem ter sido escritas por mãos diferentes ou em momentos distintos. Há pequenas variações no traço e no uso de abreviações. Há correções e sobreposições de tinta, como se o autor revisasse o material. Alguns elementos gráficos lembram diagramas de processamento de líquidos, com tubos conectando figuras humanas, o que levou a hipóteses sobre práticas medicinais ou concepções fisiológicas da época. Apesar de todas as tentativas, não há qualquer registro de um alfabeto equivalente ou de uma comunidade que falasse efetivamente essa língua. O Voynich deixou de ser um manuscrito para se tornar mito moderno.
Ele inspirou romances, filmes, peças de teatro e uma indústria de teorias. Para muitos, o fascínio está justamente aí. O livro é uma lacuna aberta no passado, um segredo que podemos tocar, mas não ler. Em um mundo que valoriza o acesso à informação, essa resistência é traumática e irresistível ao mesmo tempo. O manuscrito Voynich encontra-se hoje na Biblioteca Beinecke, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sob condições de conservação estritas. Páginas digitalizadas estão disponíveis para consulta pública, permitindo que pesquisadores do mundo todo continuem tentando desvendar seu código. O manuscrito Voynich é a prova tangível de que a história guarda vestígios que desafiam nossa capacidade de entender. Não se trata apenas de um enigma linguístico, é um espelho do tempo que o produziu, das pessoas que o manusearam e da nossa própria obsessão por respostas definitivas. Talvez um dia a ciência nos entregue uma tradução clara, ou talvez o livro tenha sido feito exatamente para permanecer indecifrado, e nesse caso, sua função foi cumprida. E você, o que acha? Será um compêndio médico, um grimório, uma fraude genial ou algo além? Deixe sua teoria nos comentários. As melhores sugestões podem virar material para o próximo episódio. Eu sou Arthur Montenegro e volto em breve com mais segredos no Arquivo Proibido. Inscreva-se, deixe o seu like e ative as notificações para não perder as próximas investigações. Até a próxima!